que o fogo do Senhor sempre esteja aceso, para que haja clareza, né, sobre a adoração e sobre tudo que está sendo construído através da vida de vocês. Então é a expressão do nosso desejo. A gente queria um presente que fosse simbólico sobre aquilo que de fato nós desejamos a respeito de vocês. Então aceite de coração aí o presente da Igreja Façamos. Já deixa no jeito aí, vai que Deus direciona, né? Amém, glória a Deus. Gente, eu estou muito feliz, é sempre para mim uma grande honra, né? Estar aqui, né? Receber um convite como este, né? Acho que conhecendo, né, a vida do pastor Pedro, do Pedro, nunca sei se é o Pedro Júnior, Pedrinho, né? Mas o Pedro, eu sei quantas pessoas referência, né? Jamais diriam não para o convite de estar participando de um momento tão significativo para a igreja, né? Então, na minha humildade, na minha carência, nas minhas limitações, ser honrado para participar de um momento como este e poder servir os meus irmãos, né, dentro do ministério da palavra de Deus, para mim é uma grande honra. Então, assim, meu coração hoje está cheio de alegria, né, por poder estar aqui convosco. Quando eu descobri, né, quando eu recebi o convite, nós fizemos uma reunião no presbitério da igreja e foi unânime, né, o interesse nosso de fechar lá hoje a igreja e vir com a igreja para cá, porque nós entendemos que nós não somos igreja nas quatro paredes, mas sim na comunhão, né? Então nós viemos hoje com os irmãos que puderam estar aqui hoje conosco, para servi-los, né, como uma comunidade num contexto único, né, de ser íntegro no Senhor e no reino de Deus, amém? E dentro desse contexto eu queria que você ficasse de pé rapidinho, queria fazer um breve exercício para mim poder orar e entregar ao Senhor esse momento. Eu queria que você olhasse para alguém que você não conhece, fosse até essa pessoa rapidamente e perguntasse o nome dela. Vá até ela, uma pessoa que você não conheça, que esteja aqui. Né? Quanto mais você demorar, mais você vai ser o culpado, se caso atrasar o culto. E pergunte para ela qual é o seu nome. Amém. Deus é maravilhoso, amém? Deixa eu dar uma grande notícia para você. Você acabou de conhecer um irmão e uma irmã que você ainda não conhecia, amém? Deus tem falado muito no meu coração esses últimos dias sobre o fato de que a gente ainda está olhando com muita dificuldade para Deus na sua significância de pai, né? E o problema de não conseguirmos olhar para Deus como um pai é porque nós não conseguimos refletir o amor fraternal com os nossos irmãos. Então, quanto mais nós conseguimos ver Deus como Pai, mais nós conseguimos ver Deus na figura do nosso irmão. Então, que a gente continue crescendo em amor fraternal, porque isso é a força da comunhão da igreja. Amém? Feche seus olhos, quero orar por você rapidamente. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer por tudo que estou presenciando aqui hoje. É notável, Senhor, o seu favor para essa igreja nessa noite. É palpável o ambiente espiritual que estou sentindo aqui hoje. Eu sei, Pai amado, que o Senhor tem coisas a nos revelar, que o Senhor é um Deus que tem prazer em se revelar para seus filhos. Então eu peço, Senhor, que o Senhor coloque sobre nós um espírito de sabedoria e revelação, para que nós possamos entender toda a comunicação que o Senhor tem para as nossas vidas, a fim de que a gente possa sair daqui hoje aperfeiçoados pela Tua palavra. Que o Senhor nos coloque numa condição mais profunda de entender quais são os mistérios da Sua eterna vocação, para que nós possamos entender quem somos, aonde estamos, para que possamos refletir no nosso fazer a certeza da identidade que encontramos no Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor me use, que eu não fique preso, né, àquilo que eu programei, dentro daquilo que eu podia fazer
mas que eu possa ouvir qual é a melodia que está sendo soada do seu trono nessa noite, e que eu não seja preso, né, à minha segurança humana, mas que eu possa ter um espírito de ousadia para obedecer tudo aquilo que o Senhor quiser comunicar. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode sentar ao seu lugar. Eu estou ministrado, na verdade. Eu não sei se foi de propósito, mas vocês, o pessoal do louvor separou músicas, né, todas as músicas unânimes no mesmo apontamento profético, né? Que ele venha, né? Canções maranatas que atraem a volta do Senhor Jesus Cristo. Cara, uau! Né? Como isso queima meu coração, como isso ministra, e como isso também revela que eu sou um pouco desobediente, porque Deus já havia comunicado algumas coisas nesse sentido, e eu estava relutando em ministrar algumas outras coisas, e tudo faz sentido agora para mim, quando eu pude ser ministrado pelos louvores. Né? Então, a palavra de Deus se revela, né, em Apocalipse, no exercício da nossa vocação, de que uma das nossas funções singulares é que a gente clame, né, que a nossa vida, a expressão da nossa adoração, seja um louvor que atraia a volta do Senhor. Então, em Apocalipse vai dizer que a igreja, né, a noiva e o Espírito clamam, vem. Então, esse alinhamento entre a igreja madura, que convida o Senhor para a sua volta, né, com o Espírito que nos aperfeiçoa, sempre traduz em uma canção maranata. Então, eu fico muito feliz de estar nesse ambiente, e não por isso o Pedro também vem e faz a introdução do culto em Apocalipse, né? E eu queria que você também abrisse em Apocalipse, capítulo 1, versículo 12, para que a gente dê início aí à palavra do Senhor. Deus não é um Deus que se adapta às circunstâncias, né? Deus é um Deus de propósitos eternos. Apocalipse, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: quando me vou... Cadê o Marquinhos? Marquinhos? Eu sei que você casou recentemente, tá animado, tá mais corado, né? Por causa do casamento. Mas, filho, pelo amor de Deus, vem aqui tanger para mim, né? Tá num grude ali, nossa. Amém. Dá um cheiro. Parabéns, viu? Tá até um pouco mais fofinho já, abraçando, assim. Faz parte do casamento também, isso daí. Amém. É incrível esse negócio, como a gente muda, né? E como o quanto a gente muda a forma que a gente olha pra gente mesmo, né? Eu chego, eu olho e o Pedro tá com a mesma roupa, né? A gente veio de uniforme hoje. Mas você olha pro Pedro e ele tá elegante, né? Tá bonito. Eu olho pra mim no espelho toda hora, eu acho que eu sou um monitor do Safari, sabe? Tipo, meio biólogo, né? O Richard. Não dá a impressão? Deve ser, porque é um pouco mais gordinho, mas amém. Deus continua nos amando, né? Nas nossas diferenças. Então, Apocalipse 1, versículo 12 diz assim: quando me voltei para ver quem falava comigo, vi 7 candelabros de ouro. Pula agora para o versículo 20. Diz assim: este é o significado do mistério das 7 igrejas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Amém. Na visão de João, Deus usa como um objeto simbólico de referência o candelabro como sendo um apontamento da igreja do final dos tempos. E eu não sei o quanto você queima nisso, mas eu tenho uma certeza plena de que
Dificilmente, os 40 anos que a pastora Márcia falou aqui, até que o Senhor venha, eu acho que esses 40 anos não vão acontecer. Eu tenho uma impressão que nós estamos muito próximo desse lugar de final dos tempos. Eu creio que a convicção que eu carrego de consciência do lugar onde eu estou é que Deus me levantou num tempo oportuno para edificar, através do apacentamento, uma igreja que seja preparada para ser uma igreja do final dos tempos. E quando eu olho para esse texto, eu olho para o candelabro, para a menorá, eu olho de uma maneira diferente, porque eu encontro na simbologia do candelabro apontamentos proféticos de como a igreja do final dos tempos tem que se mover. Características da igreja do final dos tempos nós encontramos no candelabro. Eu não vou entrar em todos os aspectos, porque isso demandaria muito tempo. Separei uma das características específicas, mas de uma maneira muito rápida para falar, porque eu entendo que o apontamento é profético e é para esse lugar de volta do Senhor, para esse lugar maranata. Ser uma igreja do final dos tempos, você precisa ter uma clareza da simbologia do candelabro. O candelabro, ele era um instrumento, que foi feito ali no tempo de Moisés, na construção do tabernáculo. Era um dos instrumentos de adoração que ficava no lugar santo. Ele acompanhava aquele lugar de adoração onde tinha a mesa dos pães, onde tinha a mesa do incensário. E de uma forma bem singular, bem simples, ele trazia como uma das suas funções a clareza para o lugar da adoração. Então era ele que iluminava, sendo ele a ramificação de 7 lâmpadas, que precisavam ficar acesas todo o tempo. E um dos apontamentos proféticos é exatamente esse, porque ser uma igreja para o final dos tempos requer que nós possamos permanecer acesos no Senhor, como quem tem óleo e quem tem fogo a todo um momento. O que faz referência à parábola das 10 virgens. E aí a gente começa a encontrar essa função de trazer clareza, sendo que o próprio Cristo diz que nós, como igreja, deveríamos ser luz para o mundo. Uma igreja que ilumina, uma igreja que traz clareza, não traz confusão. Os meus irmãos mais pentecostais me perdoem, mas eu particularmente não gosto do termo que Deus é Deus de mistério. E mistério, o pentecostal tem que ser com X, mistério, porque se for mistério fica muito worship. Porque Deus não é um Deus de mistério, Deus é um Deus de revelação. Deus tem prazer em se revelar, e a sua palavra nos garante isso, que Deus tem prazer em ser revelado aos seus filhos. E uma vez que nós entendemos esse lugar de prazer de Deus em se revelar a nós, nós encontramos um lugar para estarmos. Um lugar onde nós esperamos e desejamos, ansiosos pela revelação de Deus constante, plena, perpétua. Porque existe um termo que eu ouvi de um pastor que eu admiro muito, e ele diz que a eternidade não será suficiente para gastar a revelação de quem Deus é. Então a eternidade não vai vencer a revelação de Deus para as nossas vidas. Uma fonte inesgotável de revelação. E se nós nos tornamos a imagem e semelhança do Senhor, sendo aperfeiçoado de glória em glória, ou seja, a cada revelação que temos de quem é o Senhor, nós nos aperfeiçoamos, nos tornando mais parecidos com Ele em imagem e semelhança. Logo, a igreja precisa ansiar em fome da revelação de Deus para as nossas vidas. Mas a realidade nossa não é bem essa. A realidade nossa não é esta.
Eu conversava com um amigo recentemente, e nós estávamos num ambiente, na casa de um cliente, tinha uma Bíblia, e ele falou: ó, pessoal aqui eu acho que é crente, porque tem uma Bíblia. Eu disse: a Bíblia está fechada ou aberta? Ele disse: está fechada. Eu falei: então é crente. O católico deixa aberto no Salmo 91. E o crente, a maioria deles usa na cabeceira para não ler. Eu não sei, você não precisa dizer, mas diga para você mesmo: qual foi a porção da palavra que você se alimentou hoje antes de vir para o culto? Ou não, hoje é dia de culto, eu não preciso ler a Bíblia. A Bíblia será lida por alguém na igreja. Então assim, nós precisamos mudar a forma que estamos olhando para nós mesmos, porque senão nós vamos perder a essência da melodia que está sendo cantada no trono de Deus. A palavra de Deus fala que também nessa revelação de Apocalipse, que do trono de Deus saía trovões, saía relâmpagos, saía estrondos, saía melodias, novas canções. E esses dias eu estava em oração, e Deus estava mexendo comigo na oração, e Ele disse: pare de ficar protegido naquilo que você já sabe fazer, e comece a entender qual é a melodia que eu estou soltando. Eu não sou músico e talvez eu esteja errado na minha colocação, mas palavras também são sons. E nós temos a consciência plena, exposta pela palavra, que tudo se criou a partir da palavra. Tem coisas que Deus está querendo gerar, mas isso está fluindo do trono dele como melodias. E nós somos os responsáveis de entender aquilo que Deus está falando e começar a organizar aquilo que Deus está derramando e se tornar a voz daquele que clama no deserto, como João Batista o fez, e começar a gerar a partir da organização da melodia de Deus, fazendo dessa melodia palavras testificadas com uma vida digna e alinhada com a vocação eterna que Deus já organizou desde a sua eternidade. E aí nós olhamos para o candelabro. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas o candelabro nada mais é do que a referência de um feixe. É um feixe de galhos. Então menorá vem de manor, que significa feixe em hebraico, que significa o quê? Eles pegavam, era comum na época, não tinha eletricidade, então vocês pegavam um feixe de ramo, de galho, ateava fogo e você tinha uma tocha. Provavelmente Moisés está fazendo candelabro e possivelmente no coração dele estava queimando, a lembrança da sarça ardente. Porque era um ramo que queimava e iluminava e trazia clareza para ele, onde ele pôde ouvir Deus. Não é também um ramo de qualquer galho, é um ramo de galho de amendoeira. E nós vemos isso na descrição da orientação de Deus para Moisés, quando ele fez o candelabro, eu vou ler para vocês, não precisa abrir, mas Êxodo 25:31 vai dizer lá: faça um candelabro de ouro puro, batido, todo o candelabro em seus enfeites formarão uma só peça, a base da haste central, as lâmpadas, os botões, as flores, coloque 3 botões em cada ramo, de flores de amendoeira. Então eram ramos de amendoeira. Por que amendoeira? Porque em Israel, a árvore amendoeira, ela é a primeira árvore que floresce. Então em Jeremias nós vamos ler Deus falando para o profeta. Ele diz assim: assim como a amendoeira, eu velo por vocês. Então a amendoeira era o que? Era uma árvore que velava. Por quê? Porque ela ainda começava a florescer ainda no inverno. Então ela era referência, Não dava para ligar lá no jornal da manhã, e descobrir a estação, o clima, isso não existia. Então o que eles tinham de referência era a criação. Então a amendoeira era a árvore que velava. Por quê? Porque todo mundo que dependia
né, da agricultura, do cultivo. Ele olhava para a amendoeira e no tempo difícil do inverno, quando ela florescia, eles enchiam o coração de alegria e esperança. Por quê? Porque a primavera está chegando. Então o candelabro, que é a referência da igreja do final dos tempos, a igreja do final dos tempos precisa ser uma igreja que revela esperança às nações. É como se nós disséssemos: calma, eu sei que o inverno está difícil, o tempo que estamos está difícil, mas espera, porque assim como nós cantamos, aguarda, porque Ele está voltando, e a esperança dos povos está restaurada na certeza da referência da igreja, que o revela como quem diz: é a esperança aos povos. Era firme numa haste central, como quem tem fundamento. Não é uma igreja à toa, não é uma igreja dona de si mesmo, mas é uma igreja que tem como pedra angular a Cristo Jesus. Uma haste central com 3 ramos para cada lado, 3 para a direita e 3 para a direita, como referência de uma igreja que foi enxertada em Cristo Jesus. Pode ser coincidência ou não, mas 3 botões de amêndoa em cada ramo, né? Temos 3 ramos para cada lado, nós temos 9 botões para cada lado, o que faz referência do exercício da relação do Espírito Santo com a igreja, derramando seus 9 dons e seu fruto, que se revela em 9 aspectos. Mas hoje especificamente eu quero tratar de um dos aspectos, que foi o que eu li aqui. Também tinha um caráter específico nesse utensílio. Ele tinha que ser feito de ouro batido, de forma que ele fosse uma só peça. Não havia emenda, não havia divisão. Era um. Como uma igreja que se revela a resposta de João 17, da oração de Jesus, quando Jesus diz: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Que em mim eles possam ser um conosco, a fim de que o mundo veja e creia no Senhor. Então a fé, a esperança do povo, a esperança daqueles que não conhecem a Cristo, está na revelação da cultura da unidade, na cultura da comunhão. Coisa que hoje está muito difícil de nós vermos, ainda que a gente consegue entender, a gente sente os apontamentos proféticos do final dos tempos, mas como está difícil conviver uns com os outros. Nós não estamos conseguindo compartilhar da cultura da comunhão na relação. Nós desistimos fácil uns dos outros. Nós temos dificuldade de amar. Nós somos rápidos em julgar. Nós estamos o tempo todo gladiando uns com os outros em comparação. Porque nos foge o entendimento do amor fraterno e da referência do Pai. Tudo isso está atrelado especificamente na nossa maneira de pensar, porque a palavra de Deus vai dizer que assim como pensou, né, em sua alma, assim ele se tornou. Toda a expressão de ação, ela nasce a partir da nossa forma de pensar. Então, padrão de pensamento modela comportamento, né? Então, a forma que eu penso está completamente atrelada à maneira que eu ajo, né? Então, tem um pastor que eu admiro que ele diz assim: diga seus hábitos, eu digo quem habita em você. Porque os nossos hábitos revelam a habitação que temos em nós. E nós fomos chamados para ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo, aquele que carrega o ministério da comunhão,
não se revela na relação através das nossas vidas, tem algo que precisa ser organizado na nossa maneira de pensar. Como eu posso ser um na comunhão da relação se eu não conseguir ser um na minha cosmovisão de pensamento? Nós vivemos um período muito complexo, né? Nós estamos sendo bombardeados por comunicações, e a realidade é que hoje a maioria da igreja, quando a gente olha no contexto, né, macro da coisa, nós estamos divididos em princípios. Dizemos ser cristãos, mas somos simpatizantes de muitas coisas que não correspondem ao conceito e à direção do Senhor. Nós estamos vivendo uma era de secularidade. Nós ainda estamos aprisionados ao entendimento do secular. Como se tivesse um tipo de Fábio cristão na igreja, um tipo de Fábio cristão no serviço, um tipo de Fábio cristão na minha casa, na minha família, entre os meus parentes, entre os meus amigos. Nós temos dificuldade de entender integridade, porque nós não conseguimos ser inteiros na nossa maneira de pensar. Nós estamos divididos, né? Somos dualistas na maneira de pensar. Nossa cosmovisão ela é bagunçada, porque a hora que a gente começa a derramar aquilo que nós acreditamos, nós começamos, quem tem um pouco mais de conhecimento, começa a ver na relação pessoas que são simpatizantes de coisas que Deus abomina, e isso não faz sentido. A palavra de Deus diz que não pode fluir água amarga e água doce de uma mesma fonte, e Deus te chamou para beber a água da vida e se tornar uma fonte a jorrar. Então de nós precisa jorrar água que gere vida, e não dúvidas. Nós temos dificuldade de obediência. Se eu disser para vocês assim, Deus quer que você seja escravo dele, a maioria de nós se sente ofendido. Mas a realidade bíblica é essa. Deus tirou a gente da escravidão do pecado e nos colocou debaixo da escravidão do seu amor. Nós somos refém do amor de Deus. E quem o encontrou em sua plenitude teve uma revelação ofensiva de si próprio. Porque quando nós olhamos para o tudo de Deus e nós olhamos para nós, nós encontramos em nós miséria. Porque não há em nós suficiência pessoal suficiente para levar a gente para lugar nenhum. Tudo que há de bom em nós vem da referência que nós encontramos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Ele e encontramos nele plenitude, nós nos tornamos satisfeitos e plenos em suficiência. Nós dizemos que Deus é tudo, mas ainda queremos dividir o espaço dele na nossa vida com muitas coisas que atribuímos ser corretos para nós mesmos. Hoje eu vim aqui dizer para você que Deus não quer uma parte de você. Deus quer você por inteiro. Eu não sei se tem quem é bom de matemática aí, levanta a mão. Jesus, manda os matemáticos, Senhor, para as nossas comunidades. Não, nós temos um professor de matemática, mas ele não veio. Estava preparando esse momento para ele, para honrar ele. Mateus. Não sei se você já fez essa conta, mas tenta multiplicar 2 números fracionados. Põe lá 0, qualquer coisa vezes 0, qualquer coisa. Você nunca vai ter um número inteiro. Nunca. Sabe por que nós não multiplicamos de nós mesmos? Sabe por que nós não geramos discípulos do Senhor? Porque nós somos fragmentados em quem nós somos. E não dá para, na relação de alguém que não é inteiro, que não é íntegro, nós gerarmos alguém que seja inteiro. Deus quer fazer de nós homens e mulheres íntegros na experiência de quem Ele é. Houve uma situação que os discípulos, eles tentaram expulsar o demônio do filho de um rapaz, e eles não conseguiram.
E esse homem vai até Jesus e diz: Senhor, seus discípulos tentaram curar meu filho, mas não conseguiram, e eu tenho dificuldade, porque nas crises ele se joga no fogo, ele se joga na água. Jesus pega a hora por ele, né, e ele é curado, e os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos? Jesus ele usa um termo que ele diz assim: homens de pequena fé. Se a fé de vocês fosse como um grão de mostarda, vocês diriam a esse monte: levanta-se e joga-se, e isso aconteceria. Aqui Jesus ele não está falando de tamanho no contexto padrão de medida que a gente conhece. Porque ele não está falando de altura, ele não está falando de dimensão, ele está falando de plenitude. Porque a semente, ainda que ela seja pequena aos nossos olhos, debaixo do entendimento do seu propósito, ela se revela uma árvore. Naquela semente já existe uma árvore, já existe frutos, só que de forma profética. Então a semente, ainda que ela seja pequena, ela é inteira naquilo que ela carrega, no propósito do qual ela foi criada. Mas nós que fomos criados para um grande propósito, de enorme valor, porque o próprio Cristo disse que nós, obras maiores que a dele, nós faríamos. Nós ainda olhamos para nós mesmos como homens e mulheres divididas na sua forma de pensar, porque ainda não conseguimos compreender em consciência a plenitude de quem Ele é. Não é o tamanho, a quantidade, o quão bom você é, mas é o quanto você pode se multiplicar na integridade do conhecimento do seu propósito. Na parábola dos talentos, e acredito que todos a conhecem, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor pegou e dividiu os seus talentos. Deu 1 a um servo, deu 3 a outro servo, deu 5 a outro servo, e disse que o Senhor dividiu segundo a capacidade de cada um. Aqui capacidade não é talento e habilidade de manusear alguma coisa. Aqui capacidade é a maneira, o espaço, é capacidade no sentido de contender, de receber. Então assim, aquele que tinha mais espaço para receber, tinha mais condição para receber, esse recebeu mais. E a Bíblia diz que alguns deles multiplicaram na essência daquilo que carregavam. Sabe qual é o problema? Nós não recebemos do Senhor, porque não tem espaço em nós, para que o Senhor derrame dele sobre nós, porque nós já estamos cheios de outras coisas. Nós estamos divididos na comunicação do mundo e na comunicação do reino. Na verdade, a dosagem de reino que a gente tem, na nossa maioria, é mínima, perto da dosagem que nós temos do mundo. Nós estamos divididos entre eterno e eterno. A gente quer um Deus que é eterno, mas no fundo, ninguém quer conhecer Ele. Porque a gente ainda está aprisionado a muitas coisas terrenas. A nossa consciência precisa ser santificada. A nossa forma de pensar, o nosso padrão de pensamento precisa ser restaurado, renovado, através de uma metanoia. Aos Romanos, Paulo escreve sobre isso. Deus está te chamando para ser inteiro. Deus está chamando você para um comprometimento com o eterno propósito de vocação que Ele já havia determinado desde a eternidade. A palavra de Deus diz que nós somos vasos de barro que carregam um grande tesouro. O problema nosso é que a gente não quer ser o vaso de barro, a gente quer ser o tesouro, os quicos da mamãe. A gente quer tudo pra gente. A gente é egoísta, individualista.
que a gente quer reter. Por conta dessa essência de pensamento equivocado, Deus não pode derramar sobre nós. Que a gente não conseguiu entender quem a gente é na fila do pão. O propósito eterno de Deus, ele é eterno. Hoje eu quero dizer algo para você. Deus não estava um dia, falou, vou dar uma olhada, dar uma passeada na terra para olhar meu servo João. Não, quem faz isso é o Satanás, se você for ler Jó. E aí ele viu você, certo dia ele parou para te ver, e olhou lá pro Luizinho e falou, vou separar uma vocação pro Luizinho. O Luizinho vai ser um homem aí de Deus, vou enviar ele para tal lugar, vou começar a derramar. Não. A vocação não veio por causa de nós. Deus não criou vocação quando Ele nos viu. Ele criou nós para o seu propósito eterno. O plano de Deus, a vocação, o plano da eternidade, todo o propósito de vocação já existia antes de nós. Nós fomos criados para que o plano de Deus tivesse eficácia, parte disso. Não que Ele precisasse como quem não conseguiria fazer algo por si próprio. Mas o plano eterno já é antes de mim e do que você. Entender isso é um pouco duro, porque a gente começa a entender quão miserável nós somos. O texto de Romanos que eu disse, diz assim, portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Então, portanto, irmãos, suplico-os que entreguem o seu corpo. Nós somos vasilha, nós somos o vaso, nós nos entregamos a Ele como quem é suprido em todas as coisas. Nós encontramos suficiência naquilo que Deus derrama sobre nós e não em nós mesmos. Por causa de tudo que Ele fez por você, por causa de tudo que Ele fez, não é do que Ele fará. Eu tenho que ser sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor pelo que Ele fez, não pelo que Ele fará. Então por que quando Deus não faz aquilo que você quer, você deixa de ser uma oferta agradável ao Senhor? Porque todo movimento de adoração e oração que você se entrega diante do Senhor sempre está atrelado a um desejo e uma expectativa pessoal de quem quer dizer para Deus aquilo que Deus quer fazer, ou aquilo que Deus tem que fazer. Não, nós estamos errados e equivocados na nossa maneira de ser igreja. Porque nós não temos que se colocar diante de Deus em oração para dizer o que Deus tem que fazer. Nós temos que se colocar diante dEle para entender nele aquilo que Ele quer que nós façamos. Um vaso vazio, porque quanto mais espaço há em mim, mais Deus derrama sobre mim. Por isso que Paulo diz assim: não se embriagues com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Porque vinho na época, ele está atrelado a muitas coisas, mas era a distração, era o entretenimento da época. Talvez hoje Paulo diria: não se embriague com Netflix, não se embriague com Instagram, pare de ver status e dê tempo, que haja espaço para que eu derrame sobre você.
Deus é uma fonte inesgotável e Ele tem tanto para derramar sobre a sua vida, mas você está dividido na sua cosmovisão, porque você tem se enchido de muitas outras coisas. Conta-se na palavra de Deus que houve um momento onde Jesus estava com os discípulos e eles resolveram ir no templo. E eles estavam no momento do ofertório do templo. E aí se formou aquela grande fila, né? A fila dos impressionantes. A fila das grandes ofertas. E eles faziam barulho com as suas ofertas. Como quem compete um com o outro daquilo que oferece. E naquele dia uma viúva entregou algumas moedas como oferta ao Senhor. E Jesus disse: vocês estão vendo? Essa senhora entregou a maior oferta de todas. Porque aquele dia, aquela mulher foi inteira naquilo que ela fez. Aquele dia aquela mulher não ofertou, ela se tornou a própria oferta quando ela deu tudo do que tinha ao Senhor. Esse lugar de adoração, né? Romanos fala que essa é a verdadeira adoração. Não fala daquilo que nós fazemos. Adoração não fala a respeito do que a gente faz. Adoração fala a respeito daquilo que nós estamos nos tornando. Nós demos um curso recentemente, né? Nós fazemos ele, normalmente era anualmente, agora a ideia é que talvez a gente trabalhe ele de 6 em 6 meses. Um curso de finanças, né? Antes nós chamávamos de seminário, aí a gente entendeu que não rola. Falou seminário, pessoal, vai ter um seminário. Antes de você terminar, o pessoal já está assim, ó, né? Tipo, não dá sono. Negócio de seminário antigo, demorado, né? Aí a gente mudou para curso, aí tá dando certo. Não chama mais de seminário, não. A gente faz um curso de finanças, onde a gente pode de forma mais abrangente, assim, né, trabalhar melhor os conceitos dos princípios financeiros que a Bíblia comunica, né? E eu gosto muito de falar sobre isso lá, porque assim, eu não sei se você tem esse entendimento, mas a adoração, ela é a resposta nossa da revelação que temos de Deus, né? Então, toda a expressão de resposta para Deus é adoração. E dízimo é adoração. Porque dízimo é a resposta de quem entendeu que tudo que tem vem do Senhor. Então, nós trabalhamos esse entendimento de que nós não damos dízimo. Na nossa igreja não damos dízimo. E quem fala assim, dar dízimo não é para esse tempo. Não é, dar dízimo não é para esse tempo. Nunca foi para o tempo passado e nunca será de tempo nenhum. Porque não se dá dízimo. Você se torna um dizimista. Na consciência de que tudo que você tem foi Ele que te deu. A expressão da gratidão, de que tudo que nós temos é provisão do Senhor, se revela em adoração também quando nós dizimamos. Então nós somos dizimistas, nós não damos dízimo. Deus quer mudar a nossa forma de reagir, de se expressar. Deus quer pedir mais de nós hoje. Porque Ele quer preparar essa igreja, essa comunidade, para uma igreja do final dos tempos. A dificuldade nossa de aceitar essa condição de miséria, quando nós olhamos para o tudo de Deus, porque nos leva a começar a parar de encher de nós mesmos, sabe? Então assim, é difícil para nós quando nós olhamos e nós entendemos Deus em sua plenitude. E aí a gente olha pra gente e a gente vê quanta miséria tem em nós, isso não é agradável. E aí a tendência é que a gente pare de olhar para Deus e comece a se encher de si próprio. Né? Porque a revelação de Deus mata nosso ego, né? Ela destrona o nosso ego, mas nós amamos ter o nosso ego inflamado.
Deus não divide a sua glória com ninguém, nem com o seu ego. Sabe, eu sei que muitas pessoas aqui compartilham do mesmo pensamento que eu, mas o que eu estou vivendo há mais ou menos 12 anos, eu nunca imaginei que eu viveria. Nunca. Nem nos dias mais inspirados da minha alma. Eu nunca imaginei viver tudo que tenho vivido em Deus. Você é um cara rico, cheio de posses e herança? Não. Eu sou alguém suficiente. Eu encontrei suficiência no meu Senhor. Quando eu entendi que eu não era capaz de gerar para mim aquilo que eu mesmo precisava, eu encontrei nele tudo aquilo que eu precisava. E ainda mais, como quem transborda daquilo que precisava. Sabe, a nossa consciência, às vezes tem gente que perde o sono brigando consigo próprio porque precisa trocar o carro. Tem gente que é suficiente com um Uno branco. Tá tudo aqui, ó. A prosperidade da minha alma tá na minha maneira de pensar. Você determina suas necessidades quando você não consegue encontrar em Deus a sua provisão. E aí você começa a se movimentar como quem caça as suas próprias necessidades. Deus quer dar um basta nisso na sua vida. Deus quer restaurar sua alma e colocar você num lugar de ordem, revelando para você o onde você deve estar. A igreja está muitas vezes tão equivocada que nós achamos que nós estamos indo para o céu. O que revela o quanto nós temos de distorção da nossa origem. Porque a nossa origem já é o coração de Deus. Então nós não estamos indo para o céu, nós estamos voltando para o céu. E quem entende de onde veio e para onde está indo, esses dois contrastes, origem e destino, descobre quem é. Jesus disse: o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Por isso ele sabia quem ele era. Por isso que ele falava: eu não preciso que ninguém testifique de mim mesmo, porque eu mesmo testifico sobre mim que eu sou o Filho de Deus. Fique de pé. Uma essência íntegra gera uma missão integral. Deus quer te fazer inteiro. Sabe, eu não sei quem de vocês chegou no mercado para comprar banana, né? Aí chegou lá e abriu a banana, assim, ó. Aí, mas por que abrir a banana? Para ver se é banana que tem dentro mesmo. Quem já fez isso? Vai que puseram uma maçã lá dentro. Tô sendo enganado, né? Não. Você vê a banana e você sabe que tem banana lá dentro. Sabe por quê? Porque a banana é íntegra. A banana está longe de ser para o Criador o que você representa. Mas porque nós ainda não conseguimos expressar integridade na essência que carregamos. Porque nós ainda não sabemos quem nós somos. Vou pedir para o louvor ajudar eu aqui. Eu quero encerrar com o texto de Filipenses que diz assim. Filipenses 2, 5 a 7 vai dizer assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo,
Antes, a si mesmo se esvaziou. Diga, se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tende em vós o mesmo sentimento daquele que não quis ser, mas se esvaziou de si mesmo, tomando forma, aceitando o serviço e morrendo morte de cruz. Deus está te chamando para ter como semelhança, como referência, o sentimento que houve em Cristo. Está na hora de nós nos colocarmos diante do altar do Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu me esvazio para Ti. Tudo aquilo que eu carrego, toda a suficiência pessoal, toda a habilidade natural não faz sentido para mim. Eu me esvazio para que o Senhor encha de você em mim. Eu quero me tornar escravo daquilo que o Senhor tem para minha vida e começar a viver de forma integral tudo aquilo que o Senhor sonhou ainda na eternidade para minha vida. Eu não sei se você entende o ambiente que nós estamos hoje, mas Deus está restaurando o seu chamado, a sua vocação. Deus está te lembrando novamente do motivo pelo qual Ele te chamou. Mas hoje você ainda está dividido, porque você está se enchendo de outras coisas. Então eu quero pedir para você que no momento desse louvor, de forma pessoal, eu não quero influenciar nisso, mas eu quero que, como um ato profético, se você entende que há necessidade de se esvaziar e ser cheio de novo do Espírito Santo de Deus, eu quero que você saia do seu lugar, que você venha diante do altar do Senhor, que você se prostre a Ele, não pela palavra, não pelo apelo. Eu não estou fazendo um apelo, porque o dia que Jesus precisar de apelação para Ele, eu desconheço a palavra de Deus. Jesus é suficiente, não precisamos apelar para nada aqui. Mas se você entender e quiser se derramar em adoração, em devoção, eu quero te convidar a vir aqui, se esvaziar diante do altar do Senhor e pedir para que Ele te encha do seu Espírito, para que você saia daqui hoje de forma íntegra, que seja, não importa o seu tamanho, que você seja do tamanho de um grão de mostarda, mas que você seja pleno nessa noite, com tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus.